exemplo, quando a gente fala sobre empreender, eu tô fazendo muita busca de mídias sociais, né, para poder me preparar melhor para empreender, né? E eu vi que eles falam, você precisa escolher a persona. O que é a persona? Eu não posso vender, por exemplo, prancha de surf para idosos. Não, Eu tenho que não, ter uma prancha depende. de. Não, tem idoso que gosta de surfar, né? Mas é pouco, né? Para a É. quantidade de pranchas de surf que eu quero divulgar, Hum, se for para idosos, vai ser. Talvez eu não tenha tanto sucesso quanto divulgar para os jovens, né? E é. aí eles falam, você tem que escolher um determinado produto, um único produto para você conseguir fazer essa divulgação. Isso hoje ainda é real ou será que eu posso talvez tentar mesclar? Vamos supor, eu tenho uma ideia. Não. Eu tenho uma representação agora de lingerie, de roupas íntimas. E de repente eu quero tentar mesclar com pratas. Por exemplo, joias em prata, sabe? Seria uma boa? Será que teria uma saída? Então, Como fazer assim? a primeira coisa que você tem que fazer, que nem eu disse, né? A primeira coisa é você escolher o mercado que mais lhe agrada, né? Que mais você tem ali afinidade. Então, começa com aqueles 5 lá, escolhe um aí tem uma questão que a gente tem que estudar o mercado. Eu escolhi o mercado, você falou dois mercados, você falou pranchas de surf e roupa íntima. E falou até o terceiro que é de joias, semi-joias, o que seja. Então são três Uhum. mercados distintos, né? Para começar, né, é óbvio que a prancha de surf estaria fora aí no caso, né, dos outros dois. Mas para começar é interessante focar. O foco é encontrar aí a questão do, primeiro, a persona. A persona é o seu público-alvo, onde você cria um personagem desse público-alvo. Por isso que a gente chama de persona. Então você faz a caracterização, né, de uma pessoa dizendo, olha, ela é... Vou pegar o meu exemplo, tá? Ela é uma pessoa que está na faixa dos seus 40, 50 anos, gosta de andar de bicicleta, gosta de fazer esportes, gosta disso, não sei o que, não sei o que. Então eu estou caracterizando meu público-alvo, né? E eu vou dar um nome para essa pessoa, eu vou chamar de Marcelo. Então, para que a gente faz isso? Porque toda vez que eu encontrar essa pessoa na rua, onde quer que seja, se torna mais fácil eu entrevistar, eu perguntar, né? Então, eu não vou perguntar pro meu filho, entendeu? Que não é a persona, tá certo? Então, eu vou fugir do meu filho, porque meu filho não tem vontade de surfar, né? Agora, o Marcelo, em 40, 50 anos, tem vontade de surfar. Então, é para isso que a gente define a persona. Para quê? Para a gente entendendo cada vez mais dela, para a gente pegando cada vez mais informações, para a gente vender para essa pessoa. Não é só venda, é você entender de fato quais são as verdadeiras necessidades. Isso é uma coisa, tá? Respondendo a sua pergunta da persona. Então, isso acontece também com o mercado de lingerie ou de roupas íntimas e também de prata. Eu tenho que encontrar a persona, eu tenho que encontrar o público-alvo. O público-alvo, geralmente, a gente começa pela demografia, né? O que é demografia? É gênero, né? É masculino e feminino, é idade, é classe social, é alguns gostos que talvez a gente consiga lá ele identificar, de repente gosta de consumir isso, gosta de consumir aquilo, mas isso tudo ainda é muito superficial. Com o tempo, com o contato que eu vou tendo com o cliente, eu vou entendendo melhor eles e aí eu vou gerando dados para isso. Daí eu posso entender que, sei lá, que pessoas que praticam esporte têm tendências a comprar mais prata, por exemplo. Estou chutando, tá? E porque você conheceu melhor essa pessoa. Entendendo melhor essas pessoas, você pode ofertar um segundo produto, um segundo mercado, porque você vai estar adicionando valor, você vai entendendo melhor esse cliente e vai adicionando essas necessidades para ele. Mas antes disso, eu não faria dois produtos ao mesmo tempo. Por quê? Você vai ter que investir. E aí, quando você fica focando em dois mercados, uma hora está nesse, outra hora está naquele. E aí vai perdendo foco. Então a gente deixa de conhecer o público-alvo nesse momento, quando a gente começa a pulverizar muito. Então foca em um só no começo. Depois que você perguntar para eles se eles têm interesse em prata, né, o seu exemplo que você deu, aí você arrisca a colocar isso dentro do seu negócio. Mas invista sempre no único produto inicialmente.
para começar, tá? Agora, quem já está no mercado se torna mais fácil, porque ele joga ali dentro do seu canal, né, de distribuição, o seu canal de vendas, o seu canal de marketing, e aí ele testa. Se der aceite, ele coloca cada vez mais. Tá bom? A ideia criar um canal tanto no Instagram quanto no YouTube, talvez, ou em nas redes sociais, criar uma marca, vamos assim dizer, e oferecer esses dois produtos, né? Porque, não sei, tem pessoas que gostam, precisam de roupas íntimas, mas não querem ir até o determinado local para poder fazer a compra. Ah. E tem pessoas que são loucas, são fascinadas por joias. Ou no momento, um casal, por exemplo, eu quero fazer uma surpresa pro namorado, marido, enfim, seja lá o que for, e aí talvez usar uma joia diferente, uma coisa que chame a atenção, junto com uma lingerie. Enfim, eu não sei se talvez casaria isso, assim, sabe? Assim, muito... não tem regra, velho, não tem regra, sabe? Eu acho que ela é testar. Não é que nem você tá afim de fazer, você tá afim de colocar isso, cara, testa. Você nem precisa comprar, você tira lá as fotinhos lá e testa. Se tiver aceite ou não, cara, segue o jogo. Né? Mas a lógica sempre diz pra gente começar com um único produto. E aí você já pode jogar à vontade outro produto, sem problema algum. Lembrando que o seu produto principal é aquele que você escolheu. Entendeu? Tá. Tem muitas pessoas, olha só, eu vou dar um exemplo, né? Tem uma empresa que ela focou num público-alvo e não dava certo aquele público-alvo. O público-alvo passou a ser outra pessoa, né? Ela fez de 25 a 30 anos e acabou pegando as mães das pessoas que de 25 a 30 anos. Que nem você comentou aí, né? De repente eu posso vender para um presente e tal, né? São públicos diferentes, né? Um é mulher, o outro é o namorado. E eles não são o mesmo público. Então, se você vai falar com o namorado, é uma coisa. A linguagem é diferente, né? A comunicação é diferente. Então, se você abrir o Instagram e Instagram, o que seja, né? As mídias tradicionais, tudo, você pode ver que aquela propaganda ela está destinada para um tipo de pessoa. Às vezes a gente até olha aquela propaganda e fala, nossa, essa propaganda não tem nada a ver. É porque aquela propaganda não foi feita pra gente, né? Ela foi feita para atingir o público certo ali, daquele produto específico, tá bom? Então, o que eu digo, às vezes é testar e sempre ter indicador. Né? Você testou lá fez lá uma campanha que seja, não atraiu ninguém, então é zero. Naquela campanha atraiu 200 pessoas. Então, poxa, é esse tipo de propaganda que a gente tem que fazer, esse tipo de anúncio que a gente tem que fazer. Né? E aí você vai identificando sempre melhor o seu público-alvo. Sempre. É assim, você começa hoje, eu vou começar de 18 a 50 mulheres, né? De 18 a 50 anos. Puta, é um range gigante. Né? 18 talvez não seja o seu público-alvo. Então você vai lá para os 25. Depois você vê que os 50 também não é, então é 45. Então você fica ali entre os 25 e os 45. E aí você vai afinando cada vez mais a classe social. Né? Você verifica que a classe média, a classe alta não é o que eu quero atingir, porque a classe alta não vai no Instagram, entendeu? Então você vai vendo essas características, você vai percebendo tudo isso e vai construindo o teu negócio. E como você falou, você não precisa começar com muito, você vê que começa com consignato e começa a vender, tem que vender. É o grande... O negócio só existe quando tem venda, né? O resto é ideia. Eu tive várias ideias e tudo mais, mas nunca saiu do papel. E com essa pandemia, vai bater no desespero, porque você tem família, você precisa de alguma coisa, né? E precisa fazer as coisas andarem, porque senão você vai ficar parada. Eu acho que você tem que continuar, cara. Começa aí, já começa a criar a sua rede. Isso é muito importante. Né? O que é a rede? É você ter contato das pessoas, entendeu? Lança na internet, faz lá uma captura de alguma forma, né? Um sistema de captura de telefone, já direciona ela para o seu WhatsApp, por exemplo, cadastrou no seu WhatsApp, aí você começa a fazer as vendas, você começa a anunciar, toda semana tem novidade, sei lá, tô chutando, tá? Criar uma rotina. Você começa a perguntar o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Aí você vai tendo palavrinhas-chaves.
Quando a gente ouve muitos nossos clientes, você começa a identificar o que ele gosta, né? Você começa a entender o que ele necessita, né? Então, por exemplo, quem está querendo empreender, existe um medo muito grande, né? Mas o empreendedor ele precisa decidir que ele quer empreender. Ele não pode ficar ali, sabe, no meio termo, né? E o empreender não pode ser algo temporário, porque se for algo temporário, a primeira oportunidade que aparecer, ele vai pular. E aí, às vezes, ele está numa trajetória tão legal, às vezes ele desiste porque ele acha que a segurança está no emprego, né? Ele acha que a segurança ele ia voltar lá para e aí depois de 6 meses ele está insatisfeito, depois de, né, algum tempo ele passa a ficar insatisfeito porque ele só está ganhando aquele valor, ele poderia ganhar muito mais, né? Ele está com um chefe que não consegue ajudá-lo a desenvolver, né? Ele está com um ambiente que ele não gosta, ele está preso dentro de uma empresa durante 8 horas, fora o trânsito, ele não consegue ficar próximo da família. Então, eu sempre digo isso, vai empreender, decida que vai empreender. Porque eu tenho certeza que o teu negócio vai dar certo. Se você decidir que você vai empreender mesmo, vai dar certo, eu tenho certeza disso. Tá? Porque toda vez que as pessoas decidem empreender, elas vão correr atrás de alguma forma para dar certo. Pode ser que não dê certo aquele negócio inicial, mas ela vai criar alguma forma de criar um negócio, a sua independência financeira e coisa do tipo, né? Aí, a partir desse momento, é você estudar, é você entender, é você buscar informações, é você entender do seu cliente, entender o do cliente, aí é você responder rápido para o cliente. Se ele quer vermelho, é entregar vermelho. Não adianta ficar querendo empurrar azul para o cliente se ele quer vermelho. Estou falando no caso das roupas íntimas. Se ele quer prata XYZ, é prata XYZ que a gente vai entregar. Tá bom? E para isso a gente... a gente precisa perguntar para o cliente e não achar o que ele quer, né? Quinta-feira, eu fui apresentar um projeto para uma empresa aí e eu fui um mês antes conversar com o cliente. Falei, cara, o que vocês estão precisando? Estou precisando disso, 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 disso. Fiz lá, fiquei 2 horas entrevistando o cara, 2 horas, né? Entrevistando o que ele queria. Daí cheguei para os desenvolvedores da empresa e falei, olha, eles querem isso aqui. Então a gente vai ter que apresentar isso na reunião, na próxima vez que a gente for fazer reunião. E aí a gente apresentou quinta-feira, não teve nenhum problema, porque a gente perguntou para o cliente antes. Eu não fiz o que eu imaginava, o cara do desenvolvimento não fez o que ele imaginava, e o cara da área técnica, né, da área de operações, ele não fez nada do que ele imaginava. A gente fez exatamente o que o cliente queria. Aí no final, sabe o que eles falaram? Falaram, nossa, vocês fizeram tudo o que a gente precisava ter aqui. Eu falei, é isso. Então, essa é a palavra que a gente mais queria ouvir, né? Porque, infelizmente, a gente é formado de entregar a solução já, antes de perguntar para as pessoas, né? Antes de perguntar para o cliente. Embora, né, no caso de vendas, como você está fazendo, às vezes a gente acha que não tem problema para ser resolvido, mas muitas vezes tem, entendeu? Às vezes está falando de roupa íntima, às vezes quer, né? Aquecer a relação, sei lá, alguma coisa, satisfação, autoestima, né? Ou talvez um conforto. Já falou. Sim, perfeito. Tá. Tudo isso que eu estou falando para você é tudo hipótese, eu estou achando tudo, né? E eu não tenho certeza de nada. Eu só estou aqui dando exemplos para a gente investigar, para a gente conversar com os clientes, quem quer que seja. Né? E eu aprendi isso, e assim, poxa, isso funciona assim, puxa, muito bem, cara. Vou dar um exemplo aqui, que nem você falou, né, da prancha de surf, mas eu gosto de dar sempre esse outro exemplo. Você não vai oferecer churrasco para vegano, né? Não vai entender mesmo. Entendeu? Esse é um exemplo assim que é característico, né? Você vai oferecer churrasco para quem gosta de churrasco. Só que você tem que perguntar para ele, ó, que tipo de carne que você gosta, que tipo de ponto da carne que você gosta, entendeu? E aí você vai entrando em cada vez mais detalhes. Olha, tá salgado, não tá, você quer esse outro tempero, você quer isso, você quer aquilo. E aí você vai entregando o que de fato precisa. Pro vegano você vai fazer a mesma coisa. Olha, eu tenho aqui um churrasco de cogumelo, eu tenho um churrasco de abóbora cabotiã. E assim vai, né? E aí as coisas vão ficando fáceis, entendeu? Porque a gente tem muita incerteza. E qual que é o grande desafio nosso? É tirar essas incertezas. E como é que eu tiro incerteza? Perguntando para o cliente, perguntando para o futuro cliente, se ele é nosso cliente mesmo. Né? Entendi. É isso.
Tá, o que o futuro empreendedor precisa ter, Marcelo? Olha, primeiro, é o que eu te falei, anota isso aí, que isso aqui é muito importante. O empreendedor, ele tem que ter essa decisão de querer ser empreendedor. Isso não pode ter dúvida sobre isso. Esse é o principal ponto, tá? Todo mundo que tem dúvida não dá certo. Todo Tá, mundo que tem dúvida não dá certo. Então, quando você decide, e assim, daí o que vai acontecer? Os dias, eles não são certos, eles são incertos. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. Não existe previsibilidade, existe, né, cenários altamente incertos. Então a gente tem que aprender a conviver melhor com isso, né? Porque senão a gente fica louco emocionalmente. Tem dia que a gente não vai vender nada, tem dia que a gente vai vender muito. E aí o que eu vou ter que fazer? O dia que eu não vendi nada e o dia que eu não vendi, e o dia que eu vendi muito, tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que estar no meio ali. Eu tenho que saber que o meio que é o certo e não o extremo, né? Então a gente precisa lidar muito com isso, porque é uma montanha russa às vezes o nosso dia a dia. Né? Tem dias que eu acordo super feliz, super empolgado e eu vou dormir arrebentado, assim, sabe, emocionalmente, porque nada deu certo. Esse empreendedor ele tem que ter essa noção, entendeu? Eu falo isso para as pessoas porque é de fato isso que acontece. É uma montanha russa de emoções. Eu acordo triste, às vezes vou dormir feliz, acordo triste, e aí, né, essas coisas vão acontecendo e a gente tem que saber lidar bem com isso. Então, estar bem, né, com a gente mesmo ajuda bastante, né, nesse ponto. É muito menos técnica, na minha opinião, e mais emocional, e mais controle emocional, inteligência emocional, do que a técnica em si. A técnica a gente vai aprender, a técnica a gente vai desenvolver, a gente vai conhecer bem os clientes, a gente tem que ter a paciência de acontecer, né, as coisas vão acontecer na hora certa e não na hora que a gente quer. Eu quero que as coisas dêem certo amanhã, não vai dar certo amanhã. Vai dar certo, né? O Wilson Bolt, né, ele treinou 4 anos para correr 9 segundos e ganhar, né? E às vezes a gente tá 2, 3 meses dentro de um negócio e quer que dê certo já. Então, o que a gente investir hoje é a longo prazo, né? Isso não significa que não pode dar certo amanhã, mas a chance é bem menor, né, de dar certo amanhã. A gente tem que insistir aí durante alguns meses, durante alguns anos talvez, e fazer as coisas com muita vontade de dar certo, porque vai dar certo, né? Só não é no momento que a gente quer, é no momento que tem que acontecer, né? Eu tenho certeza que vai dar certo, desde que a gente tenha determinação, paciência, persistência. Persistência é muito importante, e disciplina. E disciplina é fazer mesmo sem ter vontade de fazer, né? Eu corro quase todos os dias, né? Tem dia, cara, que eu não tô nem um pouco afim de correr, mas eu tenho que descer e correr, porque é nisso que vai dar certo, é isso que eu vou, né, chegar no meu resultado onde eu desejo. Tem dia que eu tenho que fazer publicidade, eu não gosto de fazer publicidade, mas eu tenho que fazer. Eu não gosto de fazer tal coisa, mas eu tenho que fazer, entendeu? E aí vai seguindo, é isso que o empreendedor tem que ter, né? E paciência. E outra coisa, tem que se divertir. Sim, fazer. Por isso que eu falei lá em cima, lá no comecinho, ó, cara, escolha algo que você goste, porque você tem que se divertir. Eu sei que não é fácil, mas é gostoso pra caramba. Depois que você entra nesse mercado, assim, cara, dificilmente você vai arranjar emprego, dificilmente.